Todo mundo aprendeu que o Titanic foi uma tragédia causada por um iceberg, mas quase ninguém percebeu o que realmente afundou naquela noite. Não foi só um navio, foi uma crença inteira. No início do século XX, o mundo vivia convencido de que finalmente havia vencido a natureza. Máquinas gigantes, aço, vapor, engenharia de ponta. O Titanic não era apenas um meio de transporte. Ele era uma declaração de poder. Diziam que era inafundável porque, no fundo, acreditavam que o ser humano também tinha se tornado. Aquela viagem reunia algo muito específico: os homens mais ricos do planeta, símbolos máximos do progresso industrial, todos no mesmo espaço, atravessando o oceano como se ele fosse apenas um detalhe. Era a elite atravessando o mundo com champanhe, música e confiança absoluta. Enquanto isso, a tripulação recebia alertas de gelo. Vários, repetidos, ignorados. Porque quando se acredita demais na própria criação, o perigo parece sempre exagero. E então, o choque, não imediato, não cinematográfico como o filme mostra. Um impacto quase silencioso. Tão discreto que muitos passageiros continuaram jogando cartas. Isso é o mais perturbador. O colapso começou sem pânico, como quase todos os grandes colapsos da história. As pessoas só perceberam que algo estava errado quando já era tarde demais para corrigir. O Titanic começou a afundar lentamente, compartimento por compartimento, como se estivesse ensinando uma lição cruel em tempo real. Não importa o quão avançado você se ache, sistemas falham. E falham justamente quando ninguém acredita que podem falhar. O frio do Atlântico não foi só físico, foi simbólico. Ele congelou uma era inteira baseada na certeza de que o progresso resolveria tudo. Depois daquela noite, o mundo nunca mais olhou para grandes promessas da mesma forma. A ideia de invencível morreu ali, junto com mais de 1.500 pessoas. E isso deixou uma ferida invisível que atravessou gerações. Porque, quando a maior criação humana afunda na sua primeira viagem, algo muda para sempre dentro da mente coletiva. O medo passa a coexistir com a admiração. A dúvida nasce onde antes só havia confiança. Talvez por isso, depois do Titanic, o século XX tenha se tornado tão obcecado por controle, por segurança, por regras, por previsões. Porque aquela noite ensinou algo que ninguém estava preparado para ouvir. Não somos tão no comando quanto gostamos de acreditar. E quando essa verdade emerge, ela não afunda sozinha. Ela arrasta consigo tudo o que estava construído em cima da arrogância. E é exatamente aí que o mundo começa a mudar de verdade. Quando o Titanic afundou, o noticiário falou em vidas perdidas, famílias destruídas, um acidente inevitável. Mas existe um detalhe que quase nunca é dito em voz alta. Nem todas as perdas tiveram o mesmo peso para o mundo. Algumas mortes criaram luto, outras criaram vácuos. E vácuos de poder nunca permanecem vazios por muito tempo. Dentro daquele navio estavam homens que não eram apenas ricos. Eles ocupavam posições estratégicas em bancos, ferrovias, companhias internacionais e decisões que moldavam o futuro econômico de países inteiros. Quando essas pessoas desapareceram no Atlântico, projetos foram interrompidos, alianças se dissolveram e disputas silenciosas começaram antes mesmo dos corpos serem encontrados ou esquecidos. Enquanto o mundo chorava, contratos mudavam de mãos. Fortunas eram redistribuídas, empresas se reorganizavam. Não por maldade explícita, mas porque o sistema funciona assim. Ele não para. Tragédias não interrompem o fluxo do poder. Elas o aceleram. E quem estava preparado ou bem posicionado, avançou rapidamente para ocupar os espaços deixados para trás. Um dos efeitos mais claros foi o fortalecimento de grandes instituições financeiras e seguradoras. O Titanic gerou indenizações gigantescas, mas também justificou novas regras, novos contratos, novas taxas e um controle muito maior sobre riscos globais. O medo virou argumento.
A segurança virou negócio, e quem dominava essas estruturas saiu ainda mais forte do que antes. Curiosamente, muitos pequenos concorrentes desapareceram nos anos seguintes, incapazes de acompanhar as novas exigências impostas após o desastre. Já os grandes conglomerados, esses cresceram, se consolidaram, compraram o que sobrou. O Titanic não apenas matou pessoas, ele ajudou a matar um modelo antigo de concorrência, abrindo espaço para uma concentração de poder sem precedentes. E isso não é exclusivo desse evento. A história mostra que grandes tragédias funcionam como atalhos para mudanças que levariam décadas em tempos normais. O que antes encontrava resistência passa a ser aceito em nome da proteção. O que parecia exagero vira necessidade. O mundo aprende a obedecer quando sente medo suficiente. O mais inquietante é perceber que ninguém precisou planejar isso. Não foi um complô clássico, foi algo mais frio e eficiente, o sistema se reorganizando sozinho, usando o caos como matéria-prima. Alguns choraram perdas irreparáveis. Outros herdaram influência, controle e decisões que moldariam o século que estava apenas começando. E assim, enquanto os destroços do Titanic afundavam lentamente no fundo do oceano, algo completamente diferente subia à superfície. Um novo desenho de poder, mais centralizado, mais protegido, menos visível. Um mundo onde não importava apenas quem tinha dinheiro, mas quem controlava os mecanismos por trás dele. E esse mundo é muito mais parecido com o nosso do que a maioria das pessoas imagina. O mais curioso é que o Titanic afunda em abril de 1912, e o mundo ainda tenta se convencer de que aquilo foi apenas um acidente isolado. Mas o clima global já estava mudando muito antes do iceberg aparecer. A Europa vivia uma paz frágil, sustentada por alianças instáveis, corridas armamentistas silenciosas e uma confiança excessiva de que grandes potências jamais entrariam em conflito direto. Era uma ilusão parecida com a do navio. Tudo parecia sólido demais para falhar. Até então, a Belle Époque vendia a ideia de um futuro elegante, próspero e contínuo. Cafés lotados, arte florescendo, ciência avançando rapidamente. Mas por baixo dessa superfície refinada, o mundo acumulava tensão. O Titanic não criou essa tensão. Ele apenas revelou que a ordem vigente era mais frágil do que todos imaginavam. Quando o maior símbolo do progresso humano afunda em sua primeira viagem, algo quebra no imaginário coletivo. A confiança dá lugar à desconfiança. A admiração pela tecnologia começa a vir acompanhada de medo, e isso muda o comportamento das sociedades. Povos assustados aceitam discursos mais duros, medidas excepcionais passam a parecer razoáveis. O controle deixa de ser visto como opressão e passa a ser visto como proteção. Pouco tempo depois, em 1914, o mundo mergulha na Primeira Guerra Mundial. Pela primeira vez, a tecnologia que prometia conforto passa a ser usada para destruição em escala industrial. Metralhadoras, gases tóxicos, tanques. O mesmo engenho humano que construiu o Titanic agora constrói trincheiras e campos de morte. O progresso muda de rosto. A guerra não surge do nada. Ela encontra um mundo já emocionalmente abalado, já desconfiado, já preparado para obedecer ordens em nome da sobrevivência. O século XX nasce com trauma, e sociedades traumatizadas aprendem rápido a viver sob regras rígidas, vigilância e propaganda. A ideia de liberdade passa a disputar espaço com a promessa de segurança. Depois da guerra, nada volta a ser como antes. Impérios caem. Novos países surgem, instituições internacionais começam a se formar com a missão declarada de evitar novos colapsos, mas também com o poder de interferir em decisões nacionais. O mundo entra numa era onde tudo precisa ser monitorado, catalogado, previsto, porque ninguém quer repetir a sensação de perder o controle de forma tão abrupta. O Titanic, nesse sentido, funciona quase como um ritual de passagem não declarado.
Ele marca o fim de um mundo inocente demais para perceber seus próprios limites e inaugura outro, mais desconfiado, mais duro, mais preparado para o conflito. Um mundo que troca o encanto pelo cálculo. E talvez seja por isso que, mesmo mais de um século depois, essa história ainda nos inquieta tanto. Porque, no fundo, o Titanic não fala só sobre o passado. Ele fala sobre o momento exato em que a humanidade percebeu que havia entrado em um século perigoso, sem saber como sair dele. Talvez o detalhe mais perturbador dessa história não esteja no iceberg, mas no que veio depois. Após o Titanic, as normas de segurança marítima mudaram no mundo inteiro. Mais botes, mais rádios ligados 24 horas, mais protocolos. Mas junto com a segurança veio algo menos visível, a ideia de que grandes sistemas precisam ser constantemente vigiados. E quando algo precisa ser vigiado, alguém precisa vigiar. Curiosamente, o mesmo século que prometia liberdade total foi o que mais criou formulários, registros, números, documentos e controles. Antes de 1912, atravessar fronteiras era simples. Poucos anos depois, passaportes se tornaram obrigatórios. O medo ensinou o mundo a aceitar barreiras. Não porque quisesse, mas porque parecia necessário. Outro detalhe quase nunca comentado. O Titanic tinha botes salva-vidas suficientes apenas para pouco mais da metade das pessoas a bordo. Não por descuido, mas porque os regulamentos da época consideravam o navio grande demais para afundar rapidamente. O sistema não previu o impossível. E sempre que um sistema ignora o impossível, ele acaba sendo surpreendido por ele. Hoje, quando ouvimos que algo é seguro demais para falhar, que uma tecnologia é confiável demais para quebrar, estamos repetindo a mesma lógica. Bancos, redes digitais, grandes plataformas, estruturas globais, tudo parece sólido, até o dia em que não é. O Titanic nos ensinou isso, mas o mundo insiste em esquecer. Talvez seja por isso que essa história ainda nos prende tanto, porque no fundo ela não fala sobre um navio antigo, ela fala sobre nós. Sobre como confiamos, sobre como obedecemos, sobre como reagimos quando percebemos que o controle nunca foi total. E quanto mais você olha para essa tragédia, mais ela parece um espelho do mundo moderno. Se esse vídeo te fez olhar para o Titanic de uma forma diferente, talvez ele também faça alguém próximo de você repensar o que considera inabalável. Curte, compartilha e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre o que aconteceu, a gente fala sobre o que nasceu depois.